capítulo de número 6, do versículo de números 10 ao 14. Neemias, capítulo 6, lá no Antigo Testamento, do versículo 10 ao versículo de número 14. Você achando, peço a você a gentileza de se colocar de pé, para que a gente possa meditar nesse texto nessa manhã. Amém? Vou ler na NVI, está sendo projetado aí para você acompanhar e ler junto também. Amém? Todos acharam? Diga amém. Peço a você a sua atenção, o seu interesse para essa leitura. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado porta dentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham o encontrado. Eles tinham sido pagos para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. E verso 14, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e dos restantes dos profetas que estão tentando me intimidar. Somente até aqui a leitura do nosso texto. Deixa a sua Bíblia aberta, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que nada roube aquilo que o Senhor tem preparado às nossas vidas. Oramos crendo na direção, no controle de tudo em suas mãos. Assim fazemos isso. Que a igreja do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu assento. Vai ser projetado para os irmãos, para a igreja, aquilo que eu gostaria de pensar junto com todos. O tema dessa palavra é o que Noadia nos ensina. O que nós podemos aprender com Noadia. É claro que a gente sabe, irmãos, que nós estamos num tempo de muito desequilíbrio, estamos num tempo de muitos absurdos, mas eu gostaria de iniciar essa palavra justamente pensando junto com a igreja em algo que talvez muitos de nós já percebemos, ou talvez muitos de nós não conseguimos ter essa atenção. Mas eu acredito que o maior absurdo que nós podemos cometer em nossa vida, é o de tomar uma decisão errada e, ao tomar essa decisão errada, decidir continuar nessa decisão errada, acreditando que ela está certa. Um homem chamado Albert Einstein disse que uma das maiores loucuras do ser humano é tomar decisões erradas, esperando resultados corretos, maravilhosos, os melhores resultados. E de uma outra forma, eu expresso essa mesma frase, dizendo isso, que uma das maiores loucuras da nossa vida não é o de tomar uma decisão errada, porque eu acredito que muitos de nós aqui já tomamos decisões erradas ao longo da nossa vida.
mas é justamente decidir continuar numa decisão errada, e não somente continuar numa decisão errada, mas acreditando que ela está certa. E a gente vê isso todos os dias. Os seus amigos, talvez você tenha conversas em que você expresse isso. Pessoas que estão tomando decisões erradas, mas estão acreditando que estão tomando decisões certas. Você talvez tenha isso na sua família, pessoas tomando decisões erradas, mas que as pessoas acreditam que estão tomando decisões certas. Pastor, isso não alcança o ambiente da igreja, dentro da igreja. Os cristãos, eles não fazem isso. Eu vou dizer que também, nós muitas vezes nos esbarramos em situações em que nós estamos acreditando que decisões erradas são, na verdade, decisões certas. E eu gostaria de pensar exatamente num período que uma decisão, uma escolha, teve um grande significado. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo, e a gente vai lembrar do povo que estava voltando para Jerusalém, depois dos 70 anos que ficaram cativos na Babilônia, esse tempo em que morreu pessoas, esse tempo em que nasceu pessoas naquele lugar, eles agora então estão vivendo esse tempo, e eu penso, irmãos, que esses 70 anos foram anos muito importantes, mas também foram anos que tiveram a capacidade de solidificar, de cauterizar muitos pensamentos por conta de muitas situações vividas. Então eu olho para esse período e me lembro algo que é importante. Duas pessoas se destacam: Esdras, que foi o responsável pela reconstrução do templo, e Neemias, que foi aquele responsável pela reconstrução dos muros. 70 anos, então, está passando, Esdras vai à frente, começa a reconstrução do templo, depois, em seguida, a reconstrução dos muros. Eles estão vivendo este momento em que eles chamam, inclusive, de um sonho. Salmo 126, versículo 1, narra bem essa história, quando o Senhor nos trouxe de volta de onde? De volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a gente percebe que não somente eles voltaram, não somente eles foram libertos, não somente eles estavam agora de volta à sua terra, como eles também estavam vendo um novo tempo sendo construído. Eles estão enxergando agora algo muito diferente do que eles viveram nesse período. E aqui então, eu preciso entrar em detalhes com os irmãos. Que detalhes, irmãos? Nós podemos estar num tempo precioso para a nossa vida espiritual, mas nós podemos estar mergulhados em prisões que nos fazem ver diferente daquilo que nós precisávamos ver. Nós podemos estar num tempo precioso para a nossa vida espiritual, esteja atento a isso. Mas a gente pode estar vendo de um jeito diferente. A gente pode estar, talvez, vendo de uma forma completamente errada, não vendo como nós precisávamos ver. Imagine comigo uma pessoa que poderia ter um chamado maravilhoso para cooperar. Imagine uma pessoa que teve, talvez, algo na sua vida para servir, mas ela não entendia, ela não via isso, ela não enxergava dessa forma. E aqui mora um perigo que muitas vezes bate à nossa porta, quando nós não queremos ver como precisamos, mas como desejamos. Noadia era uma profetisa em Jerusalém. Ela, nesse momento, vive esse período todo de lutas e dificuldades, e ela entrega o seu chamado, aquilo que ela poderia ser, nas mãos de Deus, um instrumento para ser uma bênção. Ela entrega o seu chamado para resolver os seus problemas materiais. Então eu quero lembrar a você que nesse período havia muita dificuldade em Jerusalém. Nesse período, as coisas não eram nada fáceis. Havia um problema espiritual, havia problemas materiais, haviam problemas familiares, haviam todos os tipos de problema.
Então, uma mulher que estava naquela região, que poderia ser uma bênção, poderia ser um instrumento de Deus, aquela mulher, então, nesse momento, ela enfrentando essas mesmas dificuldades, ela pensou, bom, nada melhor do que talvez usar isso que Deus me deu, para poder ter segurança, para poder resolver a minha vida, os meus problemas materiais, que eu estou enfrentando como todos os outros. Era um período de incertezas, era um período em que então ela troca a sua integridade para passar a receber das mãos de Tobias e de Sambalate os recursos que ela precisava para viver. Olha, se eu for fiel ao Senhor, eu vou passar por muitas lutas. Se eu usar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida para poder ser um instrumento de Deus, uma bênção, eu vou passar por muitos problemas. Mas tem dois homens, Sambalate e Tobias, homens que estão pagando para que isso que Deus colocou na minha vida, eu possa vender, eu possa negociar, possa servir para dizer, para viver aquilo que eles querem. A mulher, então, que poderia dar um maravilhoso testemunho naquele período de fidelidade, de dependência, de realmente ter o coração nas mãos do Senhor, agora ela vivia sobre as ordens desses dois homens. O que Sambalate falava, o que Tobias falava, aquilo que o dinheiro deles pagava a essa mulher, Noadia, essa profetisa, era o que ela precisava viver. O período não é fácil. A incerteza vivia governando aquela região. Nunca é fácil, irmãos. Escute isso. Nunca é fácil o chamado quando ele toca em áreas da nossa vida que nos dá medo. Mas eu penso que é justamente nessa hora que nós somos aprovados. Contra qualquer dúvida, contra qualquer insegurança, até mesmo sobre aquilo que nós mesmos produzimos contra o nosso chamado. Mas aqui há algo que é mais profundo e que eu penso junto com os irmãos. Ou Noadia encararia a vergonha da sua reconstrução, ou ela permaneceria na aparência da sua, abre e fecha aspas, santidade. Noadia é uma mulher que viveu naquele tempo, que conhecia as dificuldades, que estava diante de muitas lutas e muitas adversidades, de limitações materiais, de problemas que aquela região vivia e enfrentava. Agora então ela começa a receber recursos de Sambalate, de Tobias, e então ela vende completamente o seu chamado, e ela começa a profetizar, e aí então está o texto que nós lemos, no versículo 14, em que justamente o Neemias ele vai dizer sobre ela. O que ele diz? Verso de número 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. E ele diz, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. A minha pergunta à igreja é, o que você e eu podemos aprender com Noadia? O que a gente, ao olhar para essa história, seja você jovem, adolescente, homem, mulher, de uma idade avançada, o que nós podemos aprender quando nós olhamos para a história dessa mulher, no tempo em que ela está inserida, diante do contexto em que ela está vivendo? Que a gente pode, irmãos, fazer leituras erradas de acordo com a nossa conveniência. Deixa eu falar aqui uma coisa para a igreja. Se tem uma coisa que eu e você precisamos tomar muito cuidado, é com a nossa conveniência. Por causa da nossa conveniência, irmãos, a gente pode ver as coisas de uma forma distorcida. Por conta da nossa conveniência, a gente pode começar a tomar atitudes, decisões no seu trabalho, por conta da sua conveniência, da sua presunção. Na sua casa,
na sua fala, por conta da sua conveniência. A Noadia, ela já não tinha mais a capacidade de fazer a leitura certa, por conta de um caráter que ela não sabia mais dizer não para ela mesma. E o problema da nossa conveniência não é aquilo que a gente toma de decisão para fazer bem a gente. O problema da nossa conveniência é quando a gente já não consegue dizer não para nós mesmos. E Noadia era uma mulher que ela estava exatamente nisso, num momento de um avivamento, num momento especial, num momento incrível, num momento precioso, mas completamente distante do mundo espiritual que ela precisava estar próxima. E eu queria chamar a sua atenção hoje aqui, nessa manhã, justamente para isso. Porque Noadia, ela estava num momento de um grande avivamento. Neemias vai dizer isso. No momento em que o povo abriu a Bíblia e começou a chorar, começou a prantear, Neemias falou, olha, não vamos ficar com esse sentimento de tristeza. A alegria no Senhor, ela é a nossa força. Um tempo de um quebrantamento, um tempo de um avivamento, um tempo de reconstrução. Era o que estava acontecendo naquele período, naquela região, e Noadia com o seu coração totalmente distante. Por quê? Porque nós podemos fazer leituras erradas por conta das nossas conveniências. E o problema da nossa conveniência não é a gente escolher aquilo que a gente quer, é quando a gente não consegue mais dizer não para a gente mesmo. É quando a gente não consegue mais dizer não para aquilo que nós deveríamos dizer não. Noadia era uma mulher que estava num período de avivamento, num período especial, mas estava completamente distante daquilo que ela precisava estar próxima. Ela estava, na verdade, na contramão daquilo que ela precisava viver. Quantos de nós não precisamos olhar para Noadia, olhar para essa história e perceber se nós não somos capazes de fazer uma leitura errada? Já parou para perceber como é que, muitas vezes, algumas coisas, por conta da nossa conveniência, nós temos maior facilidade de abraçar? Ah, pastor, era isso que eu queria mesmo. Olha, é Deus falando comigo, é Deus agindo, é Deus trabalhando na minha vida. Você já parou para perceber que a conveniência torna o ser humano incapaz de dizer não para si mesmo? Você já parou para perceber que a conveniência faz a gente pisar na cabeça de qualquer pessoa? Você já parou para perceber que a conveniência torna qualquer situação uma situação imoral na nossa vida? Já parou para perceber como é que a conveniência nos faz enxergar somente como a gente deseja? Noadia era essa pessoa. Noadia, será que você não está percebendo que você está inserida num momento, espiritualmente falando, muito precioso em Jerusalém? O povo está voltando da Babilônia, o povo está voltando com um coração totalmente diferente. Esse tempo, tudo que aconteceu, irmãos, eu olho para Noadia e o meu coração se preocupa, porque nós estamos num período muito importante. A gente olha para as lutas, para as dificuldades, e a gente não percebe como Deus usa esses momentos, e às vezes, por conta das lutas e dificuldades, nós agimos pela nossa conveniência. Eu quero continuar, não me interessa o restante, eu quero continuar recebendo dinheiro de Sambalate e de Tobias. Eu quero resolver os meus problemas, eu quero atender as minhas necessidades. A segunda coisa que eu gostaria de dividir com você é que muitos pensam que não, mas a gente pode tomar decisões olhando para Noadia, decisões que complicam, comprometem o nosso chamado. A Noadia estava tomando decisões nesse momento na vida dela, que estavam complicando a história dela, que estavam complicando aquilo para o qual ela foi chamada, aquilo que ela deveria viver. O nosso chamado, irmãos, ele não é grande por conta da sua amplitude. Olha, você
tem um chamado grande, hein? Você tem um chamado grande porque você tem X seguidores nas redes sociais, você tem um chamado grande porque você agora está viajando para tudo que é lugar. O nosso chamado não é grande por causa da amplitude, o nosso chamado é grande por conta da nossa fidelidade. E a gente às vezes acha que aquilo que é grande é fiel, a gente acha que aquilo que é grande está dando certo, a gente acha que muitas vezes isso a gente não percebe, que a gente pode estar estragando, complicando o nosso chamado, por conta de decisões que nós tomamos. Até um determinado momento, tudo fluía, tudo estava acontecendo, tudo estava dando certo. Olha, pastor, se tem uma coisa na minha vida que me deixa em paz é quando as coisas dão certo. O que deve nos deixar em paz não é quando aquilo dá certo, mas é como deu certo. Deu certo porque eu decidi ser fiel. Deu certo porque eu decidi fazer a vontade de Deus. Não é dar certo a qualquer custo, não é porque deu certo que eu digo Deus está nisso. Noadia era uma mulher que ela estava vivendo exatamente esse tempo. As coisas estão dando certo. Cuidado com aquilo que sai exatamente como você gostaria, porque isso pode talvez apontar para algo que vai estragar, complicar o que Deus tem para a sua vida. A terceira coisa que eu queria dividir com a igreja é que quando o nosso caráter não é bom, quando o nosso bom caráter não é ele que nos direciona, é o momento que molda as nossas escolhas. Quando não é o bom caráter que decide para onde você vai, o que você vai fazer, é o momento que vai moldar quem você é, quais são as suas prioridades, quais são as suas escolhas. Ah não, pastor, se eu estivesse num lugar melhor, eu poderia ter tomado decisões melhores. Mentira, isso é desculpa. Ah não, pastor, se eu estivesse no meio de pessoas melhores, eu teria vivido. Não, mentira, isso é desculpa. Adão errou no paraíso, Jesus acertou no deserto. Não é o lugar que define aquilo que nós vamos fazer. Não são as pessoas que estão à nossa volta. A falta de recursos daquela época, o momento em que Noadia estava vivendo, a falta daquilo que ela estava enfrentando, determinou o caminho ministerial de Noadia. Olha, eu estou passando por um momento de lutas e dificuldades, então por conta desse momento de lutas e dificuldades que eu estou enfrentando na minha vida, eu então vou colocar a direção da minha vida ministerial, por conta desse momento. Você não está no caminho certo, por conta do que está se multiplicando, mas justamente por conta do que não está se multiplicando facilmente. A gente precisa olhar para esse tempo com um olhar muito criterioso sobre o pragmatismo. Não, pastor, tudo que está dando certo é uma bênção. Não, a gente precisa entender que às vezes o que não está dando certo é a coisa mais certa na nossa vida. E perceber que Noadia, nesse momento da sua vida, ela olha para o que está vivendo e ela não deixa que o seu caráter, bom caráter, defina mais o momento que ela está vivendo, aquilo que está acontecendo em Jerusalém. Olha, a crise está instalada em Jerusalém, e agora, porque a crise está instalada em Jerusalém, eu não quero nem mais saber do Deus dessa terra, eu não quero nem mais saber de nada que está acontecendo na minha vida. Quem vai dirigir a minha vida são as necessidades. Você está comigo até aqui? Diga amém. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, o pastor vai perguntar para você daqui a pouco. Fica atento. Seu corpo está aqui, sua cabeça está onde? O problema é a gente sair desse culto de hoje e perguntar quem foi Noadia. E alguém no final diz, algum prato italiano, pastor? Quem foi Noadia, irmãos? Quem foi Noadia?
Foi quem? Profetiza, não foi isso? Em que tempo Noadia viveu? Foi junto com Jesus? No pós-exílio da Babilônia, aparece em um único versículo Noadia. A mulher que tinha tudo para ser um diferencial. A mulher que tinha tudo para ser um instrumento de Deus naquele momento. Mas ela diz, não, eu vou colocar o meu futuro nas mãos das minhas dificuldades. Por conta que eu estou passando, você acha que eu vou perder essa oportunidade que Sanbalat e Tobias está me dando? Isso é uma bênção. Está achando que eu vou perder o que eles estão aqui colocando para eu viver? 3 ensinamentos Noadia nos deixa. Primeiro, que a gente pode fazer leitura errada de acordo com a nossa conveniência. Segundo, que decisões erradas podem estragar o chamado de Deus na nossa vida. E terceiro, quando não é o bom caráter que nos direciona, é o momento que molda as nossas escolhas. Mas a quarta lição, eu gostaria de deixar essa por conta de Neemias. Quando ele olha para Noadia, versículo 12. Olha o que Neemias diz. Ele dizendo, percebi que Deus não o tinha enviado. Neemias está falando, olhando para essa história de Semaías, eu percebi que essa turma, que inclusive Noadia estava no meio, percebi que Deus não tinha o enviado. Irmãos, para onde Semaías convidou Neemias para ir? Para onde? Para um culto. Ele que estava trancado dentro de casa, com medo de tudo que estava acontecendo, falou o que para Neemias? Olha, Neemias, acho bom a gente ir conversar sós no templo, porque virão essa noite, vão te matar, querem acabar com a sua vida. Aí o Neemias no versículo 12 diz assim, percebi que Deus não o tinha enviado. Essa lição, e eu gostaria de ter cuidado ao poder dizer isso para você, ela nos ensina que nós precisamos andar em discernimento o tempo todo. Escuta o que eu vou dizer para você, o ano está terminando, 2025 está chegando ao final, e eu queria deixar essa palavra para você. Ande em discernimento o tempo todo. Termine esse ano tendo discernimento. Inicie 2026 dizendo, Senhor, me ajuda a ter discernimento o tempo todo. O texto diz que quando Neemias olha para essa história, para essa situação, diz, eu percebi que não tinha nada de Deus nisso. Irmãos, quem é que vai dizer, alguém convidando você para ir para a igreja, alguém demonstrando estar preocupado com você, alguém está talvez demonstrando ter zelo por sua vida? Como é que alguém vai dizer assim, não tem nada de Deus disso? Se isso acontece hoje, talvez a pessoa ia falar assim, nossa, você é frio, você não enxerga as coisas de Deus, você não enxerga isso. A pessoa dizendo, não tem nada de Deus nisso. Deus muitas vezes, guarde essa frase para o seu coração, para a sua vida, Deus muitas vezes vai colocar incômodos no seu coração, que você precisa aprender a dar credibilidade. Naquele momento, quando Semaías, que fazia parte da turma da Noadia, fala isso para o Neemias, acredito que no coração de Neemias houve um profundo incômodo. E Neemias disse, olha, não tem nada de Deus nessa história. Deus, ele muitas vezes vai colocar incômodos no seu coração. Não é para perturbar a tua vida, não é para incomodar os teus desejos, mas é para cuidar da sua história.
E a gente precisa aprender a dar credibilidade para isso que Deus faz muitas vezes através do Espírito Santo na nossa jornada. Neemias, sai fora disso. Neemias, não tem nada de Deus nisso. O que nós precisamos aprender com a história de Noadia? A última eu deixo para o Neemias. Tenha discernimento o tempo todo. Segura a tua língua. Duvide dos seus pensamentos. Peça a Deus para que Ele possa lhe mostrar. Cuidado com a sua conveniência. Tenha discernimento. Porque nessa hora, Neemias ele estava vivendo uma grande batalha. O Neemias é no capítulo 6 que ele está dizendo: Senhor, nós não temos mais forças, fortalece agora as minhas mãos. É nesse momento que talvez um convite como esse cairia como luva, e talvez muitos dos dias de hoje diriam: é a resposta de Deus, é a resposta de oração. E Neemias está dizendo: coisa nenhuma, não tem nada de Deus nisso. Mas Neemias não estão convidando você para a igreja? Neemias não estão convidando você agora para viver esse tempo maravilhoso? Irmãos, não é aquilo que nós estamos fazendo em nome de Deus que vale, mas é justamente o que nós estamos deixando de fazer em nosso nome para fazer em nome de Deus que vale. Naquele momento, aqueles homens estavam dizendo para Neemias algo que parecia ser em nome de Deus. Não é isso que vale. Não é alguma coisa que nós vamos fazer no nome de Deus que está certo. Olha, vamos fazer isso em nome de Deus que está certo. Não é. É aquilo que a gente deixa de fazer no nosso nome, para aquilo que a gente quer, para a nossa vontade, para fazer no nome de Deus que vale. E a gente vive hoje num tempo totalmente avesso. Não, pastor, bastou fazer no nome de Deus? Não. Porque muitas vezes aquilo que a gente faz no nome de Deus, a gente está fazendo para cumprir a nossa vontade. E a gente só usa o nome de Deus como uma ferramenta para isso. É o que a gente deixa de fazer para a nossa vontade. E fazer a vontade de Deus é que vale. Mas não convidaram o Neemias para ir para um culto, nem no nome de Deus, pastor. Não, não é. O Neemias está dizendo, não tem nada a ver de Deus, não tem nada de Deus nessa história. A Noadia nos ensina que não é o fato de querer estar dentro da casa de Deus que faz a diferença. Talvez 2025 foi o ano que você passou muito tempo na casa de Deus. Não é isso que faz a diferença, irmãos. É importante, mas é viver a vontade de Deus que nos faz experimentar um verdadeiro avivamento. Olha aqui para mim, irmãos. Ninguém sai de casa naquele período, diz o texto que nós lemos agora. Estava todo mundo enfiado dentro de casa. Aí agora falaram para Neemias que eles vão sair, vão abrir uma exceção para ir com Neemias na igreja, para ir com Neemias no templo. Escuta isso, perceba. Não é ir para a igreja que vai fazer a diferença. Não é ir para a igreja e mais o culto, mas é quando a gente vive a vontade de Deus, é que a gente vive então um verdadeiro avivamento. Porque eles estavam no meio de um avivamento e eles achavam que o avivamento era ir à igreja. Não, o avivamento era quando eles começaram a compreender que era a vontade de Deus que eles precisavam viver. Você pode ter passado 2025, ter vindo todos os cultos. E você está dizendo assim, pastor, estou terminando um ano pior do que eu comecei, espiritualmente falando. Porque não é vir à casa de Deus que faz a gente viver um avivamento, não, irmãos. É quando a gente vem à casa de Deus porque a gente não quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Eu termino essa mensagem compartilhando e pedindo a você que pense sobre isso. O maior avivamento não é quando eu suei. O maior avivamento não é quando eu gritei. O maior avivamento não é quando eu rodopiei ou quando eu chorei.
Mas o maior avivamento é quando eu morri para Deus estabelecer a sua vontade em mim. Noadia era aquela pessoa que estava num tempo de um grande avivamento, mas completamente distante daquilo que precisava estar. Eu gostaria muito que a gente pudesse terminar 2025 dizendo qual foi o meu maior ganho no ano que está terminando. O meu maior ganho foi minha intimidade com o Senhor. Terminar 2025 dizendo o meu maior ganho é uma vida de oração melhor. O meu maior ganho é estar vivendo aquilo que Deus deseja na minha vida. Não é estar num tempo de avivamento. Estar num tempo de avivamento é diferente de viver um avivamento. Mas é dizer, Senhor, eu termino esse ano na minha vida dizendo como foi bom. As lutas, as dificuldades, porque eu aprendi a amar o Senhor como nunca. A Noadia comia nas mãos de Sambalate e de Tobias. Eu aprendi a comer nas mãos do Senhor. A mulher que poderia ter sido um instrumento de testemunho. O Neemias diz, Senhor, não se esqueça, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão sendo pagos, usados para nos intimidar. Eu disse que eu ia perguntar para você, né? Perguntar. O que Noadia te ensina? Cuidado com a sua conveniência. Noadia nos ensina que decisões erradas estragam, complicam um chamado. Que quando não é um bom caráter que nos direciona, é o momento que nos molda as escolhas. E no final, o Neemias nos ensina, tenha discernimento em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé. Fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Amado Deus, Pai eterno, eu creio que nós estamos num tempo turbulento, mas eu vejo nesse tempo também sementes de avivamento. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua vontade. Talvez muitos dos irmãos aqui hoje chegarem a esse lugar necessitados da riqueza do discernimento. Pessoas que não estão conseguindo fazer a leitura do tempo, das próprias escolhas. Pessoas que, como Noadia, Senhor Deus, estão completamente bombardeadas pelas circunstâncias, que, Senhor Deus, é passageira. Pai, ajuda-nos a sair daqui nessa manhã e ter um coração, Senhor Deus, que luta para que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua vontade. Que ao contrário de Noadia, nós possamos dizer, Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Senhor Deus, ajuda-nos a ter olhares que consigam enxergar que nem tudo vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a enxergar que os seus incômodos no nosso coração
é para que nós possamos nos realinhar à sua vontade, ao teu querer. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. Coloca em nós nessa manhã uma capacidade, como foi em Neemias, de discernimento, até mesmo para que nós possamos compreender os nossos próprios desejos, vontades, e sermos sempre direcionados pelo Teu Espírito. Seja conosco, Deus. Oramos entregando a Ti esse restante de domingo. Oramos, Senhor Deus, colocando diante do Senhor o nosso almoço. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter sabedoria nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, naquilo que desejamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter bom ânimo para voltar logo mais à Tua casa. Cuida, Senhor Deus, de cada detalhe, que tudo aponte para o Senhor. Não nos permita fazer nada para a nossa glória, mas que seja para exaltar o Teu santo nome. Nós oramos, agradecemos a Ti e fazemos isso no nome de Jesus. E que a igreja do Senhor nesse lugar diga amém. Antes de você se despedir do seu irmão, antes de você ir embora, guarde isso. Peça ao Senhor Deus, me ajuda a compreender os incômodos que Deus tem colocado no meu coração. Me dê discernimento para que eu cumpra a sua vontade em nome de Jesus. Amém? Antes de você ir embora, dê um abraço em pelo menos 3 pessoas, 4 pessoas. Diga, meu irmão, que seja um ano que a sua vida espiritual seja fortalecida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rique e abundantemente, e até logo mais em nome de Jesus.